Tudo bem, gente? Estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos sobre o fato social, sobre o Emile Durkheim, certo? Se vocês ouvirem algum tipo de barulho, é o meu cão, este animal irracional, está aqui loucamente destruindo um cavalo marinho de pelúcia rosa. Então é isso, certo? Ele infelizmente está querendo participar aí da gravação através de sonoridade, ok? Então não se assustem. Dito isso, vamos lá, vamos recapitular alguns pontos aqui bem específicos, tá, gente? A gente já falou na última aula, mas só para a gente dar continuidade. Lembre-se, a gente falou sobre o Emile Durkheim e começamos, na verdade, a tratar sobre o fato social. O fato social, na verdade, é o que o Emile Durkheim tenta sugerir que é o objeto de estudo da sociologia, principalmente porque ele sugere que o coletivo está acima do individual. Por conta disso, a gente tem que tentar compreender sempre a coletividade para, a partir dessa compreensão do coletivo, compreender a individualidade. E ele sugere que o fato social, então, é, de certa forma, a maneira como a sociedade vai se impor sobre os indivíduos, a forma como ela molda os nossos comportamentos. Comportamentos esses mais variados, né? A forma como a gente se veste, a nossa postura, a música que nós ouvimos, a cor do nosso cabelo, entre outras questões. E aí eu falei para vocês na última aula também que o fato social ele precisa ter 3 características específicas para ser um fato social. Ele precisa ser geral, ele precisa ser exterior e ele precisa ser coercitivo. Geral significa que ele precisa ser genérico, todos estão submetidos ao fato social. Exterior, ele precisa ser uma criação externa àqueles que geralmente devem se submeter. E coercitivo, ele deve ser impositivo e punir aqueles que fogem da postura adequada, certo? E aí, como exemplo, a gente tem as leis, que é o exemplo mais clássico, dogmas religiosos, costumes, e até a forma como a gente se estrutura e se articula no trabalho. Um exemplo que eu acho que é bem interessante é o exemplo do juiz que vocês estão vendo, né? Não tem nenhum tipo de legenda, a gente sabe que é um juiz porque ele está adequado aos fatos sociais. Está utilizando a roupa correta, ele está utilizando o objeto que a gente associa ao fator de juízo, né? Ou seja, o martelo que geralmente a gente vê em tribunais. A gente consegue enxergar também aqui o símbolo da balança, que é o símbolo universal do poder judiciário, e assim por diante, certo? E aí, a gente entrar agora no final, no último slide, né, que fala sobre o fato social, como o fato social ele se encaixa no nosso cotidiano. É interessante perceber que, mesmo que a gente não se dê conta de maneira mais detalhada de como funciona o fato social no nosso dia a dia, é sempre legal pensar como a gente se assusta quando as pessoas elas não estão de acordo, não se adequam aos fatos sociais. E mais do que isso, a gente cobra, de certa forma, que as pessoas se ajustem aos fatos sociais. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o exemplo das crianças no supermercado. O que acontece? Geralmente, quando nós somos pequenos, a gente vai ao supermercado e, obviamente, a gente vê todas aquelas guloseimas coloridas, brilhantes, e nós automaticamente queremos loucamente comprar tudo. Nós queremos ter na mão, cheirar, tocar, jogar em alguém ou algo próximo disso. O que importa para a gente é possuir, certo? Essa é a grande questão da infância. Só que, é claro que as nossas mães, nossos pais, geralmente eles não tinham a possibilidade de nos dar absolutamente tudo que nós queríamos. Por conta disso, a gente fazia o quê? Se jogava no chão, esperneava, berrava, era arrastado o supermercado afora. Não sei se foi o que aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu muito porque eu era uma criança um tanto quanto endiabrada, certo? E aí o que acontece? As outras pessoas que estão no supermercado geralmente ficam olhando, bastante assustados, né? Mas não para a criança. Olham para os pais, olham para as mães. Por quê? Porque eles ficam cobrando dos pais e das mães uma postura adequada socialmente. Então, quando uma criança se porta de maneira não correta socialmente, há uma espécie de convocação aos sujeitos que deveriam educá-la para que eles efetivamente coloquem aquela criança na linha, ou seja, uma pressão social para que eles consigam fazer com que os seus filhos eles estejam de acordo com o fato social, ou seja, com que ele se comporte adequadamente e tenha a postura ideal em sociedade, certo? E é claro, né, só para a gente finalizar
esse slide, uma curiosidade, a gente se jogava no chão e geralmente a mãe e o pai tinham duas alternativas, né? Ou, aliás, três. Ou simplesmente, né, mandava a gente calar a boca de uma maneira razoavelmente agressiva, ou comprava aquilo que a gente queria, ou, por fim, uma tática que a minha mãe especificamente utilizava com grande frequência, que era utilizar a frase "na volta a gente compra", né? Que me iludiu muitas vezes durante a minha primeira infância, certo? Mas é isso. Continuando então, gente, agora a gente entra numa parte fundamental de Émile Durkheim. Por quê? Porque quando Émile Durkheim fala sobre trabalho, ele vai sugerir para a gente que é no trabalho onde se desenvolve, em grande medida, um fator fundamental de coesão social, que é o que ele chama de solidariedade social. Quando a gente pensa numa sociedade, automaticamente a gente precisa lembrar que, mais do que um grupo de pessoas, mais do que um emaranhado de sujeitos, uma sociedade ela precisa sim ter interações, ela precisa ter coesão, ela precisa ser composta por sujeitos que, em grande medida, conseguem interagir, mas mais do que isso, compreendem as regras, as normas, os limites e as possibilidades de interação social, certo? E aí, a partir dessa lógica, o Émile Durkheim vai dizer o seguinte: toda sociedade precisa de coesão social. Coesão é a lógica de integração, fazer com que os indivíduos que pertencem à sociedade, eles criem um sentimento de identidade com essa sociedade, um sentimento de pertencimento a essa sociedade. E isso advém da coesão social. E essa coesão social, ela vem do que ele chama de solidariedade social. Só que daí a grande pergunta é: quando a gente pensa em solidariedade social, que seria esse fator para a coesão social, esse sentimento de pertencimento a um coletivo ao qual se refere Émile Durkheim, a gente precisa tentar compreender de que maneira isso se desenvolve. A gente não nasce efetivamente, no sentido principalmente biológico, já predispostos a estabelecer uma relação de pertencimento com a sociedade ou uma relação de interação com um grupo maior. A gente precisa, em grande medida, desenvolver esse sentimento a partir da inserção em sociedade e do estabelecimento de experiências sociais. E aí ele vai sugerir que é no trabalho, em grande medida, que a gente consegue estabelecer esses laços sociais. Então ele sugere que é no trabalho que nós vamos conseguir desenvolver a nossa solidariedade social, que é o grande fator de coesão para a nossa sociedade. Percebam então, pessoal, o trabalho seria o local por essência onde vamos conseguir nos identificar com a sociedade na qual estamos inseridos e desenvolver esse sentimento de intimidade, esse sentimento de pertencimento a um coletivo, certo? E aí ele vai sugerir o seguinte: existem dois tipos de consciência. O que ele chama de consciência individual e o que ele chama de consciência coletiva. Ele vai sugerir que, na verdade, todos os sujeitos que estão em sociedade, eles desenvolvem um desses tipos de consciência, principalmente a partir das experiências sociais que eles vão desenvolver. Aí, obviamente, vocês devem imaginar que a consciência individual é uma consciência que é desenvolvida a partir, em grande medida, dessa falta de interação e de empatia social. O sujeito ele passa, então, a viver em sociedade, mas sem grandes alteridades, ou seja, sem um grande sentimento de pertencimento e de identidade com essa sociedade que os cerca. O outro tipo de consciência, a consciência coletiva, obviamente é o oposto. Seria o sujeito que consegue perceber que somente a partir do auxílio, da ajuda, do complemento de outros indivíduos é que a gente consegue estabelecer uma sociedade minimamente harmônica, produtiva, estruturada, articulada, entre outras relações, certo? Então não esqueçam, pessoal, na visão de Durkheim sempre existem dois tipos de consciência que vão pautar as ações dos indivíduos: a consciência individual e a consciência coletiva. E isso é fundamental, principalmente para vocês entenderem os dois tipos de solidariedade que ele vai dizer para a gente, e que obviamente são partes fundamentais
da teoria de Durkheim, certo? Quais são os dois tipos de solidariedade? A gente vai fechar por aqui, certo? Esse é o nosso último slide da aula, principalmente porque vocês precisam entender muito bem quais são os dois tipos de solidariedade que Durkheim sugere que existem em sociedade, ok? A primeira delas, pessoal, seria a solidariedade mecânica. A segunda delas, a solidariedade orgânica. Vamos primeiro falar somente da mecânica. Atentem-se às características dessa solidariedade. Primeiro, ela se desenvolve em sociedades simples. O que ele está entendendo como sociedade simples? Sociedades principalmente que não têm um grande desenvolvimento no sentido positivo de instituições, aparelhos e assim por diante. Exemplos clássicos: sociedades da pré-história, sociedades indígenas, onde, olhem para o segundo fator, as funções sociais dos indivíduos são, de certa forma, muito semelhantes. O que isso quer dizer? Se você, vamos pegar como exemplo uma sociedade indígena. Se você nasce em uma cidade indígena, o que diferencia fundamentalmente sua função social é o gênero. Se você nasce dentro do gênero masculino, você vai ter algumas funções já predispostas. Se você nasce no gênero feminino, você tem outras funções. Então percebam, o que ele está dizendo é, nessas sociedades mais simples, é como se nós pudéssemos imaginar que a solidariedade ela se desenvolve a partir da percepção que você está fazendo um trabalho que é muito semelhante àquele trabalho que os demais indivíduos estão fazendo. Logo, você percebe a importância e, por consequência, é solidário, certo? Então, quando a gente imagina que você nasceu, por exemplo, dentro do gênero masculino, em uma tribo indígena, você vai ter que caçar, vai ter que plantar, vai ter que auxiliar em várias tarefas, que fundamentalmente todos os outros homens da tribo fazem também, certo? Ou seja, não há significativa divisão do trabalho social. Como não há uma significativa divisão do trabalho social, a solidariedade, como eu falei, se dá justamente no momento em que a gente tem uma igualdade de funções sociais. É a partir da igualdade das funções sociais que a gente desenvolve essa solidariedade mecânica. Predomínio de mecanismos de coerção imediata, violenta e punitiva. O que significa isso? As sociedades, principalmente de um período mais antigo, elas eram sociedades que se pautavam muito a partir da lógica que a punição ela deve ser ou igual ou proporcional ao dano causado. Lembrem-se na Mesopotâmia, do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, lei do talhão, certo? Predomínio do direito punitivo e sociedades economicamente simples. Então não esqueçam, pessoal, solidariedade mecânica é sempre uma forma de solidariedade que nós percebemos em sociedades simples. E ela advém da igualdade ou da semelhança das funções de trabalho, certo? Quando falamos da orgânica, seria o oposto. A solidariedade ela viria justamente da percepção das diferenças das funções sociais. Querem ver? Só um minutinho, então. Vamos chegar aqui, certo? Sociedades complexas. Primeira característica da solidariedade mecânica. O que são sociedades complexas nesse sentido? A sociedade que a gente conhece hoje em dia, fundamentalmente, certo? As funções sociais dos indivíduos são especializadas e interdependentes. Ou seja, se você vai trabalhar numa fábrica, você faz apenas uma função especializada e depende de todo um conjunto de outras pessoas que desempenham outras funções para ter o seu trabalho completo. Se você trabalha, por exemplo, uma linha de montagem, você faz apenas um ponto e depende dos outros para que o produto dê certo. Por conta disso, a gente pode dizer que essa divisão é muito mais complexa. E é aí que vem o ponto. A solidariedade orgânica ela surge essencialmente da percepção de uma interdependência social. Ou seja, eu consigo perceber que eu, sozinho, enquanto indivíduo, eu não consigo executar o meu trabalho. Eu preciso que outros também executem o trabalho deles para que eles se complementem. Logo, eu vou ser solidário com os demais, certo? E aí, é claro, predomínio de mecanismos de coerção formal, a gente tem hoje um sistema jurídico, não é mais olho por olho, dente por dente, e assim por diante, certo? De maneira geral, é isso, tá, pessoal? Não esqueçam. Por favor,
sejam presentes nas videoconferências, certo? E até